Fuja de alguém espiritualmente evoluído. Conhece aquela pessoa que é paz e amor, good vibes, com a fala mansa, que parece que conquista todo mundo, que parece que nunca faria mal a ninguém, nem a você? Bom, talvez essa pessoa não seja o que ela parece. Vamos conversar sobre ela hoje. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Eu sei que é delicado falar sobre espiritualidade e sobre evolução espiritual. Eu não estou falando de espiritualidade genuína, autêntica, verdadeira. Veja só você. Não é que eu não acredite em espiritualidade genuína, autêntica e verdadeira. Acredito sim. Há pessoas que de fato têm a espiritualidade autêntica. Vamos falar um pouco sobre elas para que você não me entenda mal o resto do vídeo, tá bom? Bom, o que eu estou chamando aqui de espiritualidade genuína, autêntica, verdadeira? Bom, independentemente da religiosidade que a pessoa tenha, se ela é cristã, se ela é judaica, se ela é islâmica, para pegar aqui as três grandes religiões monoteístas, mas ela pode ter uma espiritualidade budista, independentemente da corrente do budismo, ela pode ter aqui uma religiosidade indígena, independentemente da indígena, africana, independentemente da africana, ela pode ter uma religiosidade minoritária asiática, europeia, oceânica e por aí vai. Religiosidade leva à espiritualidade, e espiritualidade eu vou, grosso modo, denominar como uma certa conexão com aquilo que é maior que você. Como assim, Vitor? Está muito abstrato. Veja, conexão com aquilo que é maior que você é ter um senso de importância que vai além de você enquanto indivíduo. Uma certa conexão com aquilo que é maior que você pode ser, inclusive, com a sua família, pode ser, inclusive, com a sua pátria. Pode ser inclusive com uma causa maior, como por exemplo a liberdade, como por exemplo com a igualdade, percebe? Bandeiras políticas podem ser uma conexão com algo que é maior que você, sua família, uma causa social, uma causa política, percebe? Essa conexão com aquilo que é maior que você, eu estou chamando isso de espiritualidade. Note, portanto, que eu não estou restringindo espiritualidade à religiosidade. Então, eu não estou restringindo um ser espiritual a um ser religioso, muito menos cristão, entende? Então, existem sim pessoas que são muito o que nós chamamos de abnegadas, ou seja, pessoas que gostam de se doar, que têm em alta conta, antes de tudo, causas maiores, repito, que elas. São o contrário do que a gente chama de egoístas, individualistas, mesquinhas. Isso é a verdadeira espiritualidade. Agora, eu até estou pensando aqui se eu falo mesmo e como eu falo. Mas você que já assiste aos vídeos durante um tempo aí, você que já é meu aluno de alguns anos, você sabe que há algum tempo nós passamos por uma. Algum tempo, meses, tá? No momento em que eu gravo esse vídeo, é 2025, meio do ano, julho. Alguns meses nós passamos por um assédio, essa é a palavra, aqui na plataforma do YouTube. E quase se transformou em jurídico. Só não se transformou em jurídico porque a pessoa e instituição que nos assediou, né, sentiu que não queria ir além, porque ela viu que teria consequências que talvez ela não tivesse disposta a enfrentar, né? Consequências sociais, né, para a reputação dela e tal. E aí nós enfrentamos esse assédio. E essa instituição, eu vou dizer que é uma pessoa e uma instituição. Tem uma aura, você sabe, de santidade, tem uma aura de sabedoria, tem uma aura de espiritualidade elevada. Essa pessoa, ela parece muito mais uma sabedoria encarnada, uma santidade encarnada, do que uma pensadora de carne e osso, como eu e você, como nós dois, né? Pessoas que têm o cabelo descabelado, que de vez em quando têm o nariz escorrendo, que podem conjugar um verbo, né? Como é que é a expressão? Ó, pode se esquecer de palavras, entende? Podem, né? É isso, é isso. Podem colocar um sujeito no singular e o verbo não no singular, e por aí vai, entende? Pode se esquecer o nome de um filósofo,
podem pecar, olha só, podem errar, né? Não, não erra, porque é santa, porque é sábia, porque é uma pessoa iluminada. Essas pessoas, eu sei que numa época como a nossa, eu acho que mais do que qualquer outra, se mais, tô pensando aqui agora. Mas bom, numa época como a nossa, e é carente por liderança, é carente por norte, é carente por orientação. Pessoas que parecem muito seguras de si, que parecem fortalezas, que parecem padrões morais encarnados, poxa, essas pessoas angariam multidões. Ainda mais se elas falam fácil, ainda mais se elas falam suave, ainda mais se elas falam de modo que parece mel, né, saindo da boca e, né, despejando como se fosse uma cachoeira. Elas atraem. Mas eu queria propor uma coisa. Eu queria propor que você tomasse um cuidado. Eu queria propor que você tomasse o cuidado com base no que esse cara fala. El Bigodon. Friedrich Nietzsche. Você conhece o Friedrich Nietzsche? Cuidado com o que ele fala também, porque nem tudo que ele fala faz sentido, como qualquer filósofo. Filósofos não são santos nem deuses, são seres humanos. Mas tem um conceito dele que serve para a gente pensar junto. É o conceito de ideal ascético. Meu intuito aqui não é dar uma aula sobre ideal ascético, é só trazer o conceito para a gente pensar nessa tal dessa espiritualidade evoluída, entre aspas, que na verdade só quer te enganar, tá bom? Então, uma pessoa evoluída, de acordo com o ideal ascético, e aqui, bom, primeiro tópico do que eu quero falar com você. Ela te engana. Por que ela te engana? Porque ela parece evoluída, mas ela só quer te diminuir. Ela parece evoluída, mas ela só quer te diminuir. Como que ela parece evoluída, mas ela só quer te diminuir? Olha como é que o Nietzsche, logo no primeiro parágrafo do terceiro capítulo, ou terceira dissertação, aqui da Genealogia da Moral, cujo título é O que significam ideais ascéticos, se refere a esses ideais ascéticos. Para os filósofos, algo como instinto e faro para as condições propícias a uma elevada espiritualidade. Então, é a parte positiva do ideal ascético. Para os fisiologicamente deformados e desgraçados, a maioria dos mortais, uma tentativa de ver-se como, aspas, bons demais para este mundo, uma forma abençoada de libertinagem, sua grande arma no combate à longa dor e ao tédio. Então, veja, ideal ascético é um modo de vida que tem como premissa a elevação da alma, a elevação do espírito, um ideal de vida superior. A ascese, em grego, significa elevação. Essa elevação ela pode ser metafórica, ela pode ser física mesmo, né? Ela é metafórica quando você se refere à elevação da alma, ter uma alma superior, um espírito superior, um intelecto superior. E para isso você empreende exercícios físicos, inclusive intelectuais, para elevar a sua alma, para elevar o seu espírito, para elevar o seu intelecto. Então, a pessoa de ideal ascético é aquela que vive uma vida para elevar-se a si mesma. Ela pode fazer jejum, ela pode fazer exercícios de autodisciplina, ela pode fazer exercícios de estudo, percebe? Monges, por exemplo, são vidas de ideal ascético. Estudiosos, por exemplo, são vidas de ideal ascético. Só que, veja lá, nem toda vida de ideal ascético, é isso que o Nietzsche está chamando a atenção, é uma vida que leva à espiritualidade autêntica verdadeira. Às vezes, a pessoa só se considera superior porque ela quer te considerar inferior, percebe? Porque ela quer te diminuir. Ela utiliza esse ideal ascético não para ela se elevar verdadeiramente, às vezes sim, às vezes não, mas porque ela quer te diminuir. E às vezes isso acontece mesmo quando ela discursivamente, com todas as letras e palavras e discursos e frases e orações e blá blá blá, fala: eu estou querendo salvar você.
Eu estou aqui porque eu sou sábio, porque eu estou aqui para compartilhar o meu conhecimento e eu quero salvar você. Quer ver como é que isso acontece? Eu vou aqui para a segunda parte deste vídeo, o mecanismo de como o elevado espiritualmente diz que vai te salvar e só te mantém preso. Como é que é o mecanismo? O mecanismo é o seguinte: o elevado espiritualmente, o evoluído espiritualmente, ele nunca te ensina nada profundo. Nunca te ensina nada profundo. Ele só te ensina coisa superficial. Ele só te ensina aquilo que é simples, que é fluido, que é fácil. Por quê? Porque o discurso dele é: eles que querem te ensinar o discurso difícil, o discurso complexo, o discurso profundo, eles são elitistas. Eles querem tornar o conhecimento inacessível para você. Eles não entendem o contexto pelo qual você passa. Eu estou aqui para traduzir para você e entregar a você de mão beijada. Esse é o discurso. Esse é o discurso. Mas o que que ele te entrega na prática? Ele só te torna refém dele. Como, Vitor, ele me torna refém? Porque uma vez que ele te convence que os outros que querem te entregar o discurso complexo, difícil, profundo, são inimigos e ele é que tem o simples, você fica dependendo dele eternamente para te explicar as coisas. Ele é o intermediário entre você e o discurso verdadeiro. Porque ele tem a capacidade de traduzir para você o conhecimento, a sabedoria. Essa pessoa vira um sacerdote, entende? Um intermediário entre a divindade e você. É aí que ele te aprisiona, entende? É aí que ele, ele faz com que você se convença de que ele é imprescindível, ele, ela, né? A pessoa. Isso é imprescindível. Esse é o risco do discurso fácil. Puxa, Vitor, nunca tinha pensado nisso. Pois pense agora. Pense agora. Essa é a armadilha do didatismo, gente. Claro que toda vez que um professor vai falar com alguém, pelo menos se esse alguém for leigo no assunto que ele, professor, domina mais, esse professor tem que tomar um cuidado de se comunicar de modo a ser entendido, de se comunicar de modo a se conectar, se comunicar de modo a, de fato, passar um conteúdo, estabelecer o mínimo de empatia com a pessoa que está ouvindo. Isso é mais do que dado, mais do que concorde, mais do que estabelecido. No entanto, preciso que o professor sempre, 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 absolutamente sempre, tome o cuidado de fazer com que o aluno, no limite, não precise mais dele, professor. O objetivo do professor é ser ultrapassado. E como é que o professor é ultrapassado, gente? Responda você. Pense por um momento e me responda. Como é que o professor é ultrapassado? Quando o aluno adquire as ferramentas para ele, aluno, pensar por conta própria. E como é que isso acontece, gente? Facilitando a vida do aluno ou tendo acesso às mesmas ferramentas que o professor tem. Claro que é tendo acesso às mesmas ferramentas que o professor tem. Inclusive ao mesmo discurso que o professor tem, inclusive aos mesmos livros que o professor tem, aos mesmos filmes que o professor assiste, ao mesmo tempo de estudo que o professor teve. E não facilitando o discurso. Entende? Então, o evoluído espiritualmente, ele geralmente te diminui dizendo que está te exaltando. Esse é o mecanismo que ele te torna, que ele faz para te tornar escravo, refém. E você cai nisso sem nem perceber. Sem falar que o evoluído espiritualmente, ele se sente tão superior, mas tão superior, ele é incapaz, lá pelas tantas, de escutar crítica. Porque, veja, um pré-requisito, esse aqui é o terceiro ponto do meu discurso, tá? Um pré-requisito para você escutar crítica é você minimamente sentir que você está no mesmo patamar de quem te critica. Porque se você estiver num patamar abaixo de quem te critica, você não vai ouvir a crítica. Você vai ouvir meio que uma humilhação. É assim que vai soar para você, concorda? E se você está acima da crítica, da pessoa que da onde vem a crítica, você vai sentir que você nem deve ouvir, porque a pessoa nem sabe o que ela está falando.
A crítica tende a ser ouvida quando ela vem do mesmo patamar. E a pessoa que se sente, né, evoluída espiritualmente, ela se sente muito superior. Ela acha que qualquer crítica a ela endereçada não lhe devia ser endereçada. Ela tende a não escutar, ela tende a se sentir uma intocável. Ela tende, portanto, a colocar ao redor dela somente pessoas que ou a adoram ou ficam quietas e caladas e dizendo sim, senhor, não, senhor. No final das contas, a pessoa que se convence que ela é evoluída espiritualmente, ela vive num grande círculo de auto-engano perigosíssimo quando ela vai ganhando adeptos. Quando ela está sozinha, está tudo certo, ela está sozinha. Mas ela, quando vai ganhando adeptos, é perigosa. Então, uma pessoa que é evoluída espiritualmente, no final das contas, é só uma pessoa que está se auto-enganando. Perigo quando ela começa a enganar outras pessoas. E esse vídeo é um aviso para que você não se sinta enganado ou não esteja se enganando por aí, ok? Fuja de pessoas espiritualmente evoluídas. Mas é obviamente que eu estou dizendo aqui para você não fugir da verdadeira espiritualidade, da elevação do seu espírito, do seu intelecto, da sua alma, desde que você não se auto-engane a ponto de se achar o evoluído e que ninguém é incapaz, né, de entender você. Tudo bem? Certo? Não se esqueça. Você é o que pensa, e como sempre, fique com Sócrates. Se você quer minha ajuda para estudar filosofia, a minha escola está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.